Para quem não me conhece, eu me chamo João Vitor Duarte. Os caras gostam. Tenho 22 anos e lidero uma rede aqui chamada Rede Enraizados, só com os caras mais lindos dessa cidade. E glória a Deus. Hoje aqui dá a palavra, não vou mentir que eu estou um pouco nervoso, até porque ontem eu estava indo fazer uma prova da faculdade e recebo uma mensagem do pastor desse jeito. Vai pro culto? Vou. Você prega amanhã. Bem simples. É responsabilidade agora. Mas isso alegra meu coração. Como Paulo falava para Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Isso é uma responsabilidade nossa. O pastor mandou avisar também, a gente está tendo encontro feminino, por isso algumas moças não estão aqui. Se você puder estar orando pelo que está acontecendo lá, eu acredito que está acontecendo algo incrível. E o Senhor faz. Galera, o título dessa palavra se chama A Corrida para os Braços do Cristo. E é um tema bem pesado, porque a gente vai fazer essa corrida todos os dias da nossa vida. Vai ser algo que vai ser até a glória de Deus. O texto base vai estar lá em Filipenses 3, do 12 ao 14. Vou colocar aqui. Filipenses 3, 12 e 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas que prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama, em Cristo Jesus. Tirar um tempo de oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Jesus. Muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado pelo Teu povo poder se reunir. Jesus, libera sobre nós o entendimento da Tua palavra, libera sobre nós uma revelação fresca de quem Você é. Libera sobre nós, Jesus, no nome de Jesus. Amém. Filipenses. E eu queria perguntar para vocês, no começo, o que é uma corrida? Todo mundo aqui já foi criança, hoje a maioria aqui é adolescente, temos poucos jovens aqui. Mas a gente tem a compreensão que uma corrida vence quem chega primeiro. Isso é o correto. E o prêmio no final da corrida, o corredor recebe um prêmio, uma medalha. Vamos usar o exemplo aqui de Usain Bolt. O cara corre e no final ganha. Só que existe uma diferença entre uma corrida normal e a corrida para os braços de Jesus. A corrida para o braço de Jesus não é quão rápido eu chego, mas é se eu vou permanecer correndo. Eu queria que você parasse para pensar em quantas pessoas começaram a correr para os braços de Jesus e no meio do caminho pararam. Tira um tempo aí, pense de algum amigo seu que era da célula, que você conheceu aqui na igreja. É uma situação triste, mas eles vão voltar no nome de Jesus. E o que é isso, uma corrida? Isso de esquecer o passado e olhar para o que está adiante. Isso é uma das belezas do Evangelho. O Evangelho, na sua totalidade, ele é lindo. E isso é mais uma das belezas dele. É um filho correndo em direção aos braços de um pai e um pai esperando o filho chegar nesse final. Glória a Deus? Pois amém. É Deus resgatando seus filhos e cuidando dele. E como eu falei, não é o quão rápido você vai correr, mas quanto você vai continuar correndo os caminhos dele. E toda a nossa vida vai ser sobre essa corrida e tudo sobre permanência e constância. Quão constante a gente vai ser. Diego se alegrou com esse nome aí. E é tudo sobre permanência. E eu vou ler um outro texto aqui, Levítico 6,12. Joaquim falou sobre ele agora há pouco. E o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pode fazer uma analogia. O fogo ele só se mantém aceso se o sacerdote ele for lá e colocar lenha.
Isso a gente também leva para a nossa corrida. A gente só vai chegar aos pés de Jesus se a gente correr. Ele fez a gente uma nação de reis e sacerdotes. Glória a Deus. O fogo só vai se manter aceso se o sacerdote for lá todos os dias. A gente só vai chegar a Cristo se a gente correr para Ele todos os dias. Não é uma pausa. A responsabilidade dele é assim como a responsabilidade é nossa de correr. Ele deve permanecer indo lá todos os dias. Isso serve para a gente. Devemos correr para o braço de Jesus. Uma vez eu estava escutando alguma ministração, não lembro quanto tempo tem, mas foi uma palavra que me marcou isso há muitos anos. Deus, ele não se impressiona com o tamanho do fogo. Deus se impressiona por quanto tempo o fogo vai se manter aceso. Glória a Deus. Deus, ele não vai se impressionar com o tamanho do fogo. Ele vai se impressionar com a constância dele, quanto ele vai se manter aceso. Da mesma forma, Deus, ele não vai se impressionar quão rápido a gente corre. Deus vai se impressionar por quanto tempo a gente vai se manter nessa corrida. A gente não deve apenas pensar em velocidade, a gente não deve pensar apenas em correr. A gente tem que pensar que no final existe Cristo. E isso vai motivar a gente todos os dias, um passo de cada vez. O nosso problema às vezes é que a gente se empolga tanto. E isso não está errado a gente ser empolgado. Eu gosto de ser empolgado. Mas o problema é que a gente se empolga um dia e no outro a gente não quer fazer aquilo de novo. A gente fala, já cansei daquilo, fiz ontem. A constância é todo dia. Correr para Deus é todo dia. E abraçar Ele é todos os dias. E nessa caminhada, você pode ter certeza que vai aparecer frustrações. O diabo vai tentar fazer alguma coisa. Ele vai colocar alguma coisa para tentar te seduzir. O diabo é esperto. Mas a gente tem que ter a certeza que é Deus e não a gente. E aí eu quero te perguntar. Você quer permanecer? Porque eu quero. Eu quero permanecer correndo para Jesus todos os dias. Eu quero ir em direção para Ele. Desculpa falar, mas você não vai encontrar beleza em outro lugar. Você não vai encontrar uma paternidade perfeita em outro lugar. Você só vai encontrar em Deus. Se você tentar encontrar em outro lugar, você vai se frustrar uma hora e você vai quebrar a cara. Isso eu falo por experiência própria. Quantas vezes a gente quer fazer outras coisas, quer fazer coisas serem nossos deuses, sendo que a gente só tem um Deus. E Ele está esperando a gente. E Ele chama a gente, porque dentro de nós existe um espírito que grita, Abba, Abba, Pai. E a presença de Jesus, ela é fascinante. Uma das palavras que eu mais tenho guardado no meu coração é fascinação. Todos os dias eu acordo para Deus. Deus, me faz ser fascinado por você. Me faz manter meus olhos fitos em você. Me faz te ver todos os dias de uma forma, Deus, que eu nunca venha me contentar com um pouco, que eu nunca venha me contentar com um raso, mas que eu venha me contentar com você, Deus. Você é suficiente. E essa é a certeza que a gente tem que ter. A presença de Jesus, ela é fascinante. E eu vou te falar uma coisa, se ela não é para você, tem alguma coisa errada em você, não é em Deus. Então eu te aconselho, vá para o teu quarto, Mateus 6,6, tranca a porta do teu quarto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Procure buscar Ele, procure buscar entender Deus. A gente não vai acabar entendendo, né? Porque Deus, todo dia Ele vem com algo novo. Mas tu pode ter certeza que Jesus, Ele quer ensinar a gente. Ele quer ensinar a gente a correr, Ele quer ensinar a gente a andar. Ele quer ensinar a gente a chegar para perto dEle. Isso eu vou te afirmar com a certeza. Porque Ele fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Aqui ele fala, aprendam de mim. Então ele está disposto a ensinar. E a gente tem que entender isso, que Deus quer nos ensinar. E eu queria te perguntar, lembra alguma vez que alguém foi te ensinar algo empolgado? Ou quando uma criança aprende uma coisa e ela quer mostrar para o pai dela que aprendeu aquilo, como se fosse querer ensinar. Jesus, ele quer nos ensinar dessa forma.
Ele quer nos mostrar. É como um pai com o brinquedo preferido do seu filho chamando ele para perto. É Deus nos chamando. E eu queria te perguntar, você quer aprender de Jesus? Eu quero. Eu quero aprender dele porque eu quero ser um eterno aprendiz dele. Porque eu sei que se eu for me ensinar alguma coisa, eu estou lascado. Eu estou lascado porque da gente não tem nada bom não, só tem Deus. E Jesus é essa pessoa que quer nos ensinar. Como ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele está na porta e ele está batendo. Só falta a gente abrir. Só falta a gente abrir o nosso coração. Só falta a gente dar oportunidade para ele. Só falta a gente dar um lugar para ele. Nosso problema é que a gente quer dar lugares a tantas coisas, a tantas pessoas, a tantos momentos. E não dá atenção devida para Deus. A gente quer fazer aquilo de mais precioso ser algo que não tem valor algum. E afinal, por que Jesus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar porque Ele nos ama. E você pode ter certeza que Jesus te ama por uma coisa. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que venha ganhar a vida eterna. Amém? E Ele quer nos ensinar para a gente correr para Ele. Nosso problema é querer correr a nossa corrida, querer correr as nossas vontades. Isso eu estou falando até para mim, essa palavra serve para mim, serve para você. Você que é convertido agora, você que é convertido há 10 anos. Porque essa corrida vai ser até Cristo voltar. Ou até a gente ir para 7 palmos. Mas amém. Mas que a gente venha correr. E eu vou te falar uma coisa aqui. Tem muita gente carregando peso de coisas passadas. Peso de frustrações. Querendo carregar mochila de mentiras. Querendo carregar seus desejos. E Jesus já estava falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Está na hora da gente deixar tudo para trás e correr em direção a Jesus. Eu queria te perguntar, você já deixou alguma coisa por Jesus? Ou você ainda está segurando isso? Você prefere segurar uma coisa e ficar estagnado do que deixar suas mãos livres, seus pés livres e correr para Jesus? Só queria te perguntar isso. A gente tem que deixar tudo aos pés dele. A gente tem que ser homens e mulheres quebrantados. Homens que são direcionados por Deus, mulheres que são direcionados por Deus. Isso aqui não é sobre, eu sou um adolescente. Não. Isso é sobre filhos. E filhos maduros. Filhos que estão indo ao encontro de um pai. Filhos que querem conhecer Jesus. Conhecer Jesus na sua plenitude. Conhecer Jesus e enxergar as belezas que há nele. Jesus, nos deixa ver tua beleza. Nos deixa correr para você. Nosso maior problema é que a gente acha muita coisa e a gente tem pouca certeza. Mas a única certeza que a gente tem já é suficiente. É que Deus é nosso Pai e que Cristo está nos esperando, está nos chamando. Só essa certeza já vai calar muitas dúvidas nossas. É sobre as compreensões das verdades de Jesus. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. As verdades dele é que dão sentido a tudo. O fardo dele é leve e não pesado. Esses dias eu estava vendo no Instagram, vendo uns reels, e vi uma frase muito bonita. Agostinho de Hipona. Li muitas coisas bonitas em Aristóteles e Platão, mas nunca uma como essa. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O fardo de Jesus é leve. Então por que você quer ficar preso em coisas passadas? É só a gente querendo não entregar para ele, a gente querer ser criança birrenta? É deixar tudo e aprender com ele. Provérbios 4, 26, 27.
Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Esses dias eu vi uma frase do pastor Ricardo Massai que falava desse jeito: o evangelho que você entende é a sua salvação ou a sua perdição. Queria te perguntar, o que é que você tem entendido de Jesus? Se você realmente tem buscado conhecer Ele e prosseguir conhecer. O que a gente vai aprender nessa caminhada? Deus, Ele é amor, Deus é justiça. Deus é tudo em sua plenitude. Deus, Ele não é só amor, Ele também é a justiça. Ele é o justo juiz, mas Ele também é um Pai amoroso. Eu queria te perguntar, o que você tem entendido de Jesus nesse tempo? O que Jesus tem te falado nessa caminhada? O que Jesus tem me falado é que a gente deve permanecer. Como eu falei no começo, não é o quão rápido eu vou correr, mas quanto tempo eu vou continuar correndo. Eu não quero chegar no final da minha vida e ter falado: Deus, desculpa porque eu parei várias vezes, porque eu me cansei, porque eu não fui constante. Eu quero ver Jesus e falar: Deus, eu entreguei o meu máximo por você. Eu corri, eu fui em direção ao Senhor. Glória a Deus. Então que venhamos entender o amor de Deus, que venhamos entender a sua justiça, que venhamos entender a sua bondade. Quando eu corro essa corrida, meus olhos estão fitos em Jesus. E o diabo, ele vai tentar chamar a nossa atenção com outras coisas. Cada um aqui é fraco em uma área e o diabo vai tentar a gente nessa área. Mas a palavra também diz para a gente resistir. Se ele diz para resistir é porque é possível. Então qual é o maior conselho? Coloca os olhos em Jesus. E mesmo se for para desacelerar, não tira os olhos dele. Se for para correr rápido, coloca os olhos nele. Se for para caminhar, coloca os olhos nele. Nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. E a gente tem que tomar cuidado para não se distrair. Um dos meus hinos preferidos da harpa, eu vim da Assembleia, viu, gente? Fala dessa forma: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Passarinhos e belas flores vão tentar nos encantar todos os dias. E eu vou te falar, o diabo não vai vir aqui com coisa feia para você, não. Ele não vai colocar aquilo que tu gosta, que tu não gosta, não. Negão, vigia não para tu ver. Tu vai todinho, viu? Então nossos olhos são em Jesus. Isso porque eu falo, porque você sabe. Você já foi tentado em alguma coisa alguma vez. Mas quando a gente está em Cristo, quando nossos pés estão alicerçados nele, quando a gente está com a nossa casa construída sobre a rocha, pode vir o que for. Deus não vai ser segunda opção. Ele vai ser a primeira e única. Nosso problema é querer achar que a gente tem várias opções. Não, eu vou te falar bem que você não tem várias opções. Você só tem uma. Se você veio aqui na frente, você abriu sua boca e aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, você só tem uma opção, que é permanecer. E eu vou te falar, você fez a melhor escolha da sua vida, você fez a melhor decisão da sua vida. Você não vai se arrepender. Disso você pode ter certeza. E o diabo, ele vai tentar distrair a gente nessa caminhada, porque para ele não tem mais jeito. Mas eu vou falar bem aqui. Você, sendo o pior pecador que você é, sendo o homem mais miserável que existe, tem jeito. E esse jeito é Jesus. É a gente tomar nossa cruz todos os dias e seguir a Ele. Tem uma frase do Mike Duke que fala: a cruz tem a capacidade de transformar o homem mais pecador de uma cidade em um homem santo. As verdades de Jesus têm a capacidade de calar a boca até do homem mais cínico. Eu quero te perguntar: vai ficar brincando ou vai tomar a sua cruz? Vai ficar brincando ou vai andar em direção a Jesus? Só queria te perguntar isso.
Às vezes a gente quer levar tudo na brincadeira. Não, o evangelho não é brincadeira. Deus, ele não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser crente. E as coisas não são mar de rosas. Mas a gente tem uma certeza. Que no final é Cristo. E não a gente. Até quando a gente vai querer estar caminhando com Jesus e ficar virando o nosso rosto para o lado, parecendo um bobão. Quanto tempo a gente vai querer fazer isso ainda? Quanto tempo a gente vai querer andar para a direita ou para a esquerda? Uma das minhas orações que eu tenho feito todo dia de manhã: Deus, me faz andar nos teus caminhos, endireita as minhas veredas. Não me faz andar nem para a direita nem para a esquerda. Me faz andar no teu passo, Deus. Me faz andar no teu tempo. Me faz andar nos teus santos caminhos. Nosso problema é que a gente tenta criar caminhos para nós mesmos. E eu vou te falar. Tu quer comparar os caminhos que Deus criou para ti do que tu quer criar? Um Deus que é perfeito, um Deus que... A gente olhar para a criação dele, a gente vê beleza em tudo. E a gente quer seguir os nossos próprios caminhos. Que a gente quer. Eu vou fazer isso aqui, depois eu faço isso aqui e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Sinto lhe dizer, meu amigo. E de novo eu te pergunto. Até quando a gente vai estar olhando para o lado? Eu vou te falar aqui, no dia que você olhar para Jesus, de verdade, quando você falar: Deus, me deixa ver a beleza que há nos teus olhos, me deixa ver a beleza que há em ti, você pode ter certeza que você vai ver a fundamentação da sua vida. Nossa fundamentação não está em pessoas e não está em coisas, está em Deus. Ele é a própria certeza de vida. Ele é a certeza da vida. Se você tentar se salvar sozinho, se você tentar criar os seus caminhos sozinhos nessa caminhada, pode ter certeza, o homem ele não consegue se salvar. Você vai se matar. Você vai se matar tentando criar caminhos para você mesmo. Quando olho para Cristo e caminho em direção para Ele, deixo todo o peso, se importando apenas com o que está adiante, esquecendo-me do que para trás ficou e prosseguindo para o que está adiante. Eu não sei como era a sua vida antes de Cristo, também não quero saber. Quero só a preocupação dormir enquanto eu estou discipulando, já está sendo muita dor de cabeça. Mas todo homem tem um antes e depois de Jesus. Todo homem tem um antes e depois. Eu não quero ficar olhando para o homem que eu era. Eu quero prosseguir em direção a Deus para ver o homem que eu vou me tornar, fundamentado nos caminhos dele, fundamentado nas verdades dele. Nosso problema é que a gente absorve muita mentira achando que é verdade. Porque a gente tem um Deus criado na nossa cabeça. Eu vou te falar, o Deus criado não é o Deus da tua cabeça. É o Deus da Bíblia. Então vamos ler Bíblia, galera. Olhar para frente e seguir ao Cristo. Nosso passado não nos define. Nosso passado não nos define. O que para trás ficou. Vamos prosseguir em direção a Jesus. Acredito que aqui, se Deus quiser, todos já tomaram essa decisão. Então vamos prosseguir em diante. Quando a gente vai caminhando com Cristo, eu vou lhe falar uma coisa bem séria. Eu tinha muitas dúvidas dentro de mim. Eu acredito que todo mundo tem dúvidas por querer entender situações. E nosso papel não é entender situações. Mas a gente caminhando com Cristo, Ele dá certezas para a gente que a gente nunca ia conseguir sozinho. Aquela voz que ecoa dentro da gente se cala porque a gente está completo, a gente tem Deus. Deus é que nos completa. Não é ser humano, não é coisas. Nessa corrida Deus nos abraça e todas as incertezas vão embora. Todo medo vai embora. Isso eu te afirmo. Porque em João 4,18 fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Jesus lança fora todo medo. O amor de Jesus é perfeito. Amém? A galera está concentrada.
E nessa corrida eu quero te falar sobre 2 pontos que estão me ajudando a correr todos os dias. O primeiro é que a gente quer cumprir todos os mandamentos sem antes cumprir o primeiro. A gente quer fazer tudo sem antes cumprir o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento aí, galera? Amar a Deus sobre todas as coisas. Só de você fazer isso, eu vou te falar, melhora a sua vida em 100%. Todas as outras coisas ficam fáceis. O pastor Nakayama, quando mudou para Imperatriz, uma vez a gente foi pescar, né? Ele só me levou para pescar uma vez. E a gente conversou sobre algumas coisas. Uma foi sobre dízimo. Como botou para dizimar. Já dizimava. Mas a outra foi sobre como vencer algumas situações. Mas o nosso problema é que a gente luta para vencer pecado, mas a gente não luta para amar a Deus. Nossa maior luta tem que ser para amar a Deus. O primeiro mandamento é como se fosse a construção de uma casa. Ele é a fundamentação de tudo aquilo que a gente vê para cima. Ele é o pilar. É a sapata, como o povo diz aqui. Então, cara, lute para amar a Deus. Lute para colocar Deus em primeiro lugar. Lute para que Deus seja o centro da sua vida. Tira aquilo que está no centro. Às vezes a gente coloca algumas coisas no centro sem nem perceber. Então faz uma análise da tua vida. Para pensar um pouco. Acredita aqui que todo mundo faz devocional. Então tira um tempo e analisa o que é que realmente está fundamentando a tua vida. Aquilo que está no centro. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o primeiro mandamento. E talvez algumas pessoas vão fazer assim: como eu faço para amar a Deus? Eu vou te falar aqui, todas as emoções que você tem, Deus também tem. O problema das nossas emoções é que elas são emoções caídas. Com a nossa queda a queda do homem no Éden, as emoções do homem ficaram fragmentadas. Mas as emoções de Deus continuam a mesma. Então o amor dele é perfeito. A certeza dele são perfeitas. A justiça dele é perfeita. A nossa que não é. Até o amor que a gente tem é o Senhor que concede. Então a gente vai pedir para Ele mais amor. Romanos 5:5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Encher o nosso coração com o seu amor. Então pede para Deus, Deus me dá mais amor por você. Deus me ensina a te amar. Me ensina a te amar, me ensina a te colocar em primeiro lugar. Nosso problema é a gente não pedir. Ou às vezes a gente pedir e agir como se não tivesse pedido. Tivesse só falado, Deus me ensina a te amar. E não lutasse por isso. Vai passar tempo com Deus. Vai buscar caminhar em direção a Ele. Vai buscar seguir os caminhos de Deus. E às vezes as dúvidas vão aparecer. Mas eu vou te falar aqui. Você pedindo amor para Deus, você vai entender o que é amor. Um amor verdadeiro, um amor sincero. E outra coisa. Você conversando com Deus e entendendo o amor dele, você vai entender quem você é. A gente só sabe quem a gente é quando a gente conversa com aquele que nos criou. Amém? Se você ainda não sabe quem você é, cara, entra pro teu quarto, corre em direção para Cristo, pede amor para Ele. Ele é nosso Pai e Ele não vai nos negar isso. Que a gente venha correr em direção a Cristo, que todas as incertezas se calem, que a nossa noção da paternidade dele seja tão grande, que a gente nunca venha duvidar que a gente é filho. Que a gente venha correr em direção para Ele, que a gente tenha uma percepção tão grande da presença de Deus, que isso venha refletir até na maneira que a gente conversa com as pessoas. Uma das coisas que eu mais tenho orado, Deus,
Eu quero passar tempo com você e que isso venha refletir no meu relacionamento com as pessoas. Me ensina a amar elas como o Senhor ama. Me ensina a ver como o Senhor vê, porque se deixar eu ver como eu vejo aqui, tem uns irmãos abençoados. Mas a gente luta para amar a Deus. E o outro erro que eu queria falar para você é que a gente acha que vive para a gente mesmo. O primeiro é que a gente não luta para amar a Deus. E o segundo é que a gente acha que vive para a gente mesmo. Desculpa falar, a gente não vive para a gente mesmo. A gente não vive. Romanos 14:7 fala: quer vivemos é para a honra de Deus, quer morremos é para a honra de Deus. Amém? Então para de achar que as coisas é sobre você, que a gente não é mimado. O evangelho é sobre Deus. O evangelho é sobre as boas novas. O evangelho é sobre Deus resgatando seus filhos. Sobre Deus construindo um caminho para o homem percorrer em direção a Ele. E o evangelho é lindo. O evangelho é lindo. Então para de querer achar que os teus caminhos é correto. Vamos parar com qualquer achismo. Quando eu era pequeno, eu sempre fui da igreja. E tinha um pastor que, quando ele sempre vinha me perguntar as coisas, eu falava, eu acho. Até que um dia ele falou, olha, tu acha muita coisa. Crente, ele não acha, ele tem certeza em Deus. Que Deus é nosso Pai, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Ele é tudo pra gente. Então vamos largar os achismos e vamos em direção para Cristo. Aquele que criou o céu e a terra. Deus é quem tem certeza de todas as coisas. Ele criou um caminho para a gente. E se dirigindo para o final, eu queria te falar. Ainda não é o final, ainda não. É só para enganar os crentes. Sempre quis falar isso aí. Desculpa, Deus. É que às vezes nessa corrida... Os caras gostaram ali, ó. É que às vezes nessa corrida... A gente vai se cansar por um simples motivo. Que é a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus vai fazer a gente se cansar. E sabe por que a gente não confia? É porque a gente quer entender. E sabe por que a gente quer entender as coisas? É porque quando a gente tem a compreensão, o entendimento de alguma coisa, a gente tenta controlar ela. Ou a gente consegue controlar, ou a gente pelo menos tenta. Quando a gente sabe de alguma situação, a gente quer tentar isso. E isso gera falta de confiança em Deus. A gente não tem que entender nada. A gente tem que apenas obedecer. É isso que é ser um filho maduro. É não entender. É apenas obedecer. Você acha que Abraão entendia porque Deus mandou ele sacrificar Isaac? Eu tenho certeza que ele não entendia. Mas ele foi obediente. E a obediência em Deus vai nos levar a lugares que a gente nunca imaginou. Então vamos ser obedientes em vez de tentar entender. A gente não controla nada. Como eu falei, se a gente entregou nossa vida para Jesus, a vida é dele agora. A gente é apenas instrumento na mão dele. Eu não tenho que entender. Eu tenho apenas que me esquecer do passado e prosseguir em direção a Cristo. Prosseguir em diante. Salmos 40, 30, 31. Agora eu quero te falar bem aqui o que a confiança em Deus faz. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam a sua força. Vou até ler isso de novo. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem.
Se a gente confiar em Deus, você pode ter certeza que as nossas forças vão ser renovadas. Mas se a gente for querer ter compreensão de tudo, se não haver confiança, a gente vai se cansar. E cansando, uma hora a gente vai parar. Cansando, uma hora a gente vai parar. Então eu queria te perguntar mais uma vez. Quem é que está no controle da tua vida? Onde é que está a tua confiança? Está na tua vontade de querer entender as situações? Ou está apenas na tua obediência? Eu quero estar no caminho da obediência. Eu já parei de entender muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa que se questionava tudo. Se a pessoa é igual menino teimoso, a mãe fala não, por que não? Querendo entender os porquês da vida. E a gente não tem que entender nada. A gente tem que prosseguir até o final e não querer parar pelo caminho. É querer seguir em diante. Porque no final, eu espero ver o sorriso de Jesus. No final, eu quero dar um abraço em Jesus, cara. O pastor Nonato estava falando aqui, acho que foi domingo agora. Não, eu quero morar bem pertinho de Jesus. Eu também quero. Quero morar bem pertinho de Jesus. Então é uma decisão que eu tomo todos os dias. Deus, eu vou caminhar com você. Deus, eu vou correr em direção a você. E a gente não pode estagnar. A falta de confiança em Deus vai fazer a gente estagnar. E eu vou te falar. Ficar parado numa corrida não é apenas parar. É ficar para trás. Quantas vezes a gente já parou? Quantas as vezes a gente se cansou? Mas graças a Deus hoje a gente vai sair daqui com a compreensão que a nossa confiança está em Deus. Que a gente vai correr em direção a Ele. Devemos prosseguir para onde o Cristo está. Prosseguir em conhecimento e profundidade em Deus. E eu vou te falar aqui, quanto mais você caminhar em direção a Jesus, quanto mais você caminhar em direção a Deus, mais íntimo dele você vai se tornar. Você vai estar mais perto. Você não conta nada para quem você não conhece. Você não fala nada por um estranho. Principalmente um segredo. Tu vai gritar um segredo de longe? Não. Eu quero estar tão perto de Deus ao ponto de ouvir as batidas do coração dele. Quero estar tão perto de Deus ao ponto dele não ter que falar duas vezes. Quanto mais eu caminho para perto dele, maior a revelação que eu tenho sobre ele. Essa frase é pesada. Quanto mais eu caminho para perto dele, maior a revelação eu tenho sobre ele. Eu não sei vocês, mas eu quero ter uma revelação maior do que eu tenho em Deus. Quero todo dia conversar com Deus e aprender algo novo dele. Eu quero todo dia dar um passo em direção a ele. Cristo percorreu um caminho de cruz pela gente. Uma caminhada até o local onde ele ia ser crucificado. E isso é uma das coisas mais lindas que a gente vai ler e viver. Porque ele fez isso pela gente. Então, por que a gente não pode caminhar em direção a Jesus? O fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve. Ele criou um caminho para a gente seguir ele. Aí eu quero te perguntar, em qual ponto está o seu amor por Deus? Ao ponto de ficar olhando de longe ou ao ponto de correr para perto dele? E vou te falar aqui uma coisa. O começo da caminhada com Cristo é bom. É Deus. É a perfeição. É o nosso verdadeiro Pai. Mas quantas pessoas só começaram? Só viram que era bom no começo. E pararam.
Eu quero chegar, se Jesus não voltar, eu quero chegar nos últimos dias da minha vida. Deus, eu corri todos os dias em direção a você. Todos os dias meus pés estavam apontados para você. Todos os dias meus pés estavam seguindo os teus caminhos e não os meus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer os mistérios do coração dele. Eu quero conhecer os segredos do coração dele. Então eu tenho que estar perto dele. Eu só vou estar perto de um jeito. Prosseguir em conhecer ele. Prosseguir em direção a ele. E você pode ter certeza, nessa caminhada, você vai ganhar intimidade com Deus. Que o íntimo senta na mesa com Jesus. O íntimo, ele conhece os segredos do coração de Deus. E isso é uma das belezas do Evangelho. Isso é uma das belezas de Deus. Nosso problema é que a gente não quer provar da beleza e das emoções de Deus. A gente quer provar daquilo que o diabo quer nos oferecer. Por quê? Porque a gente só quer seguir os nossos caminhos. E para finalizar, eu queria te perguntar: o que é que você vai decidir hoje? Qual vai ser sua decisão todos os dias? O que é que você vai decidir quando você levantar da cama? E o que você vai decidir quando for repousar a cabeça no travesseiro? Eu espero que a decisão seja Cristo. E prosseguir em conhecimento para Ele. Queria chamar o Ministério de Louvor.